11, 15, 16, era o que fosse preciso. Eu cheguei em 30 dias a trabalhar 29. Para receber o base que vem no recibo, eu tinha que atingir 192 horas. E não podemos ter, no setor da segurança privada, a precariedade absoluta que existe. Eles fazem um pagamento de horas extras por fora. Não há descontos para a segurança social. O trabalho não declarado consiste numa espécie de uma praga que vai corroendo a legalidade, vai corroendo o cumprimento da lei. Só ao fim das 193 é que era hora extra. E fazem descontos indevidos, no fim de fardamento. Paguei o fardamento, 285. Atualmente a lei não está a ser cumprida. Se pegarmos no valor de muitas das propostas que ganham os concursos, chegaremos à conclusão que neste setor é possível apresentar valores que não chegam para pagar o mínimo que as empresas que ganham o concurso têm de pagar aos trabalhadores que colocam depois no cumprimento dos contratos relativos aos concursos que ganharam. Nós pagamos para eles terem um preço mais baixo. Eles, para apresentarem bons preços, têm que tirar de algum lado. Neste caso, tiram aos trabalhadores, não é? António trabalha para a empresa Ronsegur desde junho de 2011. Ao serviço desta empresa já passou por várias entidades públicas. Em todas foi pago da mesma maneira. Um ordenado base, tudo legal, subsídio de alimentação. O que era então por fora? As horas extras, né? As horas que você fazia excedente. Isso não são poucas. A gente está a falar de algo em torno de 400 euros. Este é o recibo de vencimento de António. Num documento à parte e sem qualquer valor legal está o valor das horas extraordinárias. A Ronsegur ela consegue fazer uma matemática em que você, na verdade, num dia extra, numa hora extra, você recebe menos que a sua hora normal. Como assim? Uma hora normal de um vigilante é 3,75. Na Ronsegur você ganha 3 euros. Por cada hora extra? Por cada hora extra. São 23% a menos. Em outra empresa, identificámos a mesma prática. O ordenado entrava na conta bancária mais ou menos a dia 1, dia 2 e as horas extras vinham numa transferência entre dia 22 e dia 25 em nome individual. Nem vinham em nome da empresa. Vinham em nome de quem? Não sei. Vinham em nome individual. No extrato não constava o nome da PSG. Constava o nome de uma pessoa, não sei quem é. Nem nunca consegui saber quem é essa pessoa. As empresas postas em causa rejeitam as acusações. A Ronsegur diz que em todas as inspeções de que a empresa foi alvo não foram detectadas irregularidades. Acrescenta que as críticas que vão surgindo vêm de ex-trabalhadores. A PSG garante que respeita a legalidade e que não é sequer arguída em nenhum processo crime de natureza fiscal. O 6 às 9 falou com vários trabalhadores do setor. Só António aceitou dar a cara. Aquilo que eu falo aqui, ela se repete, eu não vou dizer em todas, mas na grande maioria das empresas de vigilância. E por que essa situação chegou a esse absurdo? Por causa do silêncio dos vigilantes. As pessoas têm um receio. No meu caso, eu não tenho mais o que perder. Eu só quero uma coisa, o meu direito de trabalhar. Isso já me foi tirado há muito tempo. Um silêncio público que contrasta com aquilo que há muito é falado entre sindicatos, associações e o próprio governo. O problema que está a tomar o setor, que a associação representa, é um problema de trabalho não declarado. O que é que acontece? As empresas que vão cumprindo na generalidade, mesmo que não cumpram na totalidade, mas que cumprem na generalidade, que são as grandes empresas do setor, estas empresas acabam por sofrer, em virtude deste trabalho não declarado, em virtude deste dumping social, porque esta forma de trabalhar das empresas que não cumprem e que esmagam todos os direitos dos trabalhadores, acabam por sofrer uma enorme concorrência desleal. Em 2015, o governo criou um grupo de trabalho para encontrar soluções para a segurança privada. Juntou o Ministério da Administração Interna, várias forças de segurança pública, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Autoridade Tributária, sindicatos e associações do setor. Em março de 2016, assinaram um relatório conjunto fazendo o diagnóstico a vários problemas do setor, como o trabalho não declarado e a prática de preços anormalmente baixos.
Nesse relatório foram deixadas várias recomendações, como a constituição de equipas multidisciplinares de fiscalização e o cruzamento de dados. Temos exortado o Governo a pôr em prática esta recomendação, que nós acreditamos que vai ter efeitos muito benéficos. Já passou mais de um ano, o Ministério da Administração Interna garante que tem promovido a constituição de equipas de fiscalização. Mas o certo é que no terreno o 6-9 encontrou vários contratos que mostram que antes e depois do relatório conjunto assinado em março do ano passado, o Estado continuou a contratar serviços de várias empresas com valores que levantam a suspeita. Um deles foi assinado em 2016 pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. Celebrou um contrato de prestação de serviços de segurança com a empresa Ronsegur pelo valor de 1.033.000 euros. Outros dois concorrentes contestaram o concurso por considerarem que havia propostas abaixo do preço de custo direto, não cobrindo os encargos obrigatórios com os trabalhadores e com a Segurança Social, falando também num preço total anormalmente baixo. O Ministério da Defesa respondeu dizendo que não é possível qualificar qualquer uma das propostas apresentadas como sendo de preço anormalmente baixo. O júri entende como despropositado que se imponha à entidade adjudicante um papel fiscalizador de todo o ordenamento jurídico. Ao 6-9, o Ministério da Defesa confirmou o contrato e insistiu que tudo foi feito dentro da legalidade. Especialistas em direito administrativo têm uma opinião diferente. Eu percebo que uma entidade isoladamente, um ministério, um organismo, um instituto público qualquer, pela mera leitura do caderno de encargos, não se aperceba que, de facto, os valores que lá estão são inferiores àqueles que resultam daquela análise levada a cabo pela Autoridade das Condições de Trabalho. Agora, se já há, de facto, um alerta anterior, eu penso que, no mínimo, impor-se aí um pedido de esclarecimentos aos concorrentes que apresentam esses valores abaixo desse referencial da ACT, para que viessem esclarecer o porquê desses valores tão baixos. O Ministério da Defesa não pediu explicações ao vencedor do concurso e manteve o contrato. Este é apenas um exemplo de vários contratos que consultamos, assinados pela Universidade de Lisboa, pelo Aeródromo de Tires e pelo mercado abastecedor da região de Lisboa. Todos por valores que parecem colidir com uma recomendação da ACT feita em 2012. Essa recomendação diz que para uma portaria de vigilância de 24 horas, que envolve entre 4 a 5 trabalhadores, cada empresa gasta pelo menos 5.309 euros, só com custos diretos como salário, férias e subsídio. Este valor é alcançado tendo por base um contrato coletivo de trabalho que estipula o salário mínimo de cada vigilante. Fizemos as contas e detectámos contratos assinados pelo Estado com valores muito abaixo deste preço de referência. Fazendo fé que, de facto, viola ou estão abaixo daqueles patamares definidos no tal documento da ACT, de facto, implicam a violação de uma norma legal e, portanto, nessa medida, essas propostas não deveriam ser aceitas. No caso do contrato assinado pelo Ministério da Defesa, a empresa vencedora do concurso, a Ronsegur, defende o valor apresentado, desvalorizando a recomendação da ACT. Acusam-na de ter fragilidades de cálculo e reforçam que a prática de preços abaixo da recomendação não é sinónimo de preços ilegais, mas sim de otimização de práticas de gestão. Os testemunhos dos trabalhadores contrariam esta explicação. Nunca consegui saber como é que eles fazem as contas, porque não vem discriminado o valor da hora noturna e no recibo. Aquilo vem um valor total e tu tens que saber como fazer as contas para ver realmente quanto é que te foi pago. Fazem descontos indevidos, no fundo de fardamento, formações, as empresas são obrigadas a pagar formações e não pagam, eles descontam no trabalhador, logo aí estão sempre a prejudicar o trabalhador. Autossustentam-se, porque em vez de estarem a instruir o trabalhador, estão antes a explorá-lo, porque estão a cobrar indevidamente parte do seu salário para formações e para fardamento. A prática estende-se até a multinacionais que confessaram ao 6-9 o que as leva a praticar preços abaixo dos valores de referência. A Securitas assume que pelo menos uma vez foi obrigada a baixar o preço abaixo da recomendação. Fê-lo para evitar um despedimento coletivo com custos de indenização muito elevados. Aconteceu no contrato com o Ministério da Justiça.
Reforço que esta prática de defesa face aos ataques dos concorrentes predadores e sem qualquer responsabilidade social só foi necessária porque as autoridades com responsabilidades de fiscalização não atuam e permitem que se instaure um sentimento de impunidade nos incumpridores, que desta forma desenvolvem as suas atividades ilícitas de uma forma descarada. Podemos dizer que em Portugal, no setor de segurança privada, o crime compensa. A Prosegur assume que já teve de fazer o mesmo em situações em que a perda do contrato poderia resultar em despedimentos. Não há qualquer tipo de inspeção, não há qualquer tipo de preocupação. Quem paga com isso somos nós. Estas empresas têm que ser auditadas, têm que ser vistas e revistas para verem se reúnem as condições todas para trabalhar com o público. Na minha opinião, algumas não têm essas condições.